Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, um programa com muita prestação de serviço para você, abordando assuntos das diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. E hoje, tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar sobre direito do trabalho, abordando um programa temático, abordando a síndrome de burnout e a responsabilidade do empregador. E quem está conosco hoje para falar sobre esse importante tema, Dr. Paulo Dias, seja muito bem-vindo, um grande especialista no tema. Tudo bom, João? Realmente, de fato, é um tema que vem ganhando relevância nos dias atuais pela incidência dessa patologia. Às vezes a pessoa acha que é algo normal, que vai acumulando e no fim acaba ficando algo mais grave, né, doutor? Verdade. Bom, o que é a síndrome do burnout e como ela se diferencia desse estresse mais comum? A síndrome de burnout é um transtorno psicológico que afeta o trabalhador relacionado ao trabalho, que gera no indivíduo um estresse crônico, um cansaço físico e emocional, esgotando o trabalhador. Como se fosse uma pilha que começa a enfraquecer, uma lâmpada que está com brilho, com todo o seu esplendor, e daqui a pouco aquele trabalhador, a lâmpada começa a ficar fraquinha, fraquinha, fraquinha. Ele continua trabalhando na empresa, mas ele já não produz mais. Só que ele carrega também esses reflexos para a sua vida pessoal. Bom, e como é que a pessoa pode identificar quais são os principais sintomas que podem gerar um sinal de alerta para o trabalhador, doutor Paulo? Bom, os sintomas do burnout, João, eles são sintomas físicos, ou seja, o estresse prolongado no ambiente de trabalho, que é diferente do cansaço. Às vezes a pessoa está estressada por algum motivo, a própria carga de trabalho, só que o estresse comum, a pessoa dá um descanso e a pessoa se recupera. O burnout não. As longas jornadas e o estresse continuado, eles acabam minando a pessoa como um todo. Então ele tem reflexos no organismo, tem reflexos físicos, a pessoa começa a ter uma série de sintomatologias. A pessoa começa a ter palpitações no coração, outros começam a ter sudorese, problemas miccionais, problemas até de origem sexual, perda de libido, a pessoa não tem mais interesse pelo próprio sexo. As mulheres, que são todo um complexo hormonal, um desequilíbrio hormonal, então o indivíduo que tem burnout, ele acaba procurando outros especialistas, porque é um diagnóstico difícil, ele é uma doença multifatorial. Ele também afeta o lado psicológico do indivíduo, a pessoa acaba se isolando dos demais, não só no ambiente de trabalho, ela se isola como na própria casa, então ela é afetada. O burnout, ele acaba se somando a situações de ansiedade e depressão, ou seja, ele cria situações de ansiedade e depressão no indivíduo, ou ele agrava esses sintomas, e questões comportamentais, a pessoa começa a ter problemas comportamentais. Tipo, a pessoa chega sexta-feira, vou descansar sábado, domingo, para ver se eu me recupero para segunda-feira. Chega na segunda-feira, a pessoa que tem burnout, ela continua cansada ainda. Ela continua cansada. Mesmo que faça ali uma semana, 2 semanas e muitas vezes até um mês de descanso, numa situação normal de cansaço, a pessoa volta zerada. O paciente que tem burnout, o trabalhador que tem burnout, ele não se recupera pelo simples fato dele descansar. Até porque é uma doença multifatorial, ou seja, uma série de fatores, eles acabaram comprometendo toda a estrutura psíquica do indivíduo. Como a gente já falou, questão física, mental, psicológica e comportamental. Doutor Paulo, e o que seriam as principais causas que podem gerar o burnout no trabalhador? Dentre as causas, nós temos nos dias de hoje políticas de metas que as empresas têm, que cada vez mais são audaciosas. Então, assim, metas feitas de forma muito intensa, acima dos padrões de uma normalidade,
elas acabam a longo prazo comprometendo a estrutura psíquica das pessoas. O assédio moral no trabalho, o assédio moral realmente, assim, ele acaba minando a estrutura psicológica das pessoas, que são aquelas sensações de humilhação, aquelas situações humilhantes e constrangedoras que são afetadas ao trabalhador. As cargas excessivas de trabalho também é um fator extremamente importante para o burnout. Ora, os descansos, eles são fundamentais para que o indivíduo possa se recuperar, para que o organismo não adoeça. Então, nós temos aqui aquelas jornadas de trabalho, em que a pessoa ela tem o descanso ao longo do dia, que é importante, que é 1 hora para jornadas acima de 6 horas. Entre um dia e outro tem um descanso de 11 horas, o descanso semanal de um dia e as férias. Respeitar esses descansos é fundamental para que a pessoa mantenha o equilíbrio na saúde. Jornadas extenuantes, 12, 14 horas por dia, e tem trabalhadores que elaboram sempre jornadas muito intensas, que acabam não descansando. O assédio moral que nós falamos e questões muitas vezes ergonômicas no ambiente de trabalho. Ruídos de forma constante, não ter boas acomodações nas cadeiras, iluminação, isso acaba afetando drasticamente e acaba comprometendo a pessoa, gerando a doença do trabalho, que é o burnout. Que é algo muito sério, né? Que a gente acaba, às vezes, achando que é uma coisa pequena, que é um estresse, e realmente é algo muito sério mesmo. Bom, doutor Paulo, e qual é a responsabilidade do empregador em relação à saúde mental do empregado, funcionário, principalmente nesse contexto das doenças ocupacionais como o burnout? O trabalhador, a empresa, ela tem responsabilidade social e total sobre o ambiente de trabalho que tem dentro do seu estabelecimento. A empresa tem o dever de vigiar os seus trabalhadores, ver se o ambiente de trabalho ele é tranquilo em relação aos tratos entre as pessoas, o trato da chefia com seus subordinados, como as ordens são passadas para a empresa, se a cobrança de meta, que é importante para que a empresa vença, que forma que ela está sendo implementada, se existe assédio moral, se os seus trabalhadores estão tendo jornadas muito extenuantes, tem que ter um equilíbrio entre todas essas coisas. Ou seja, a empresa não tem como dizer, ó, eu não sabia. A empresa tem o dever de saber, tem o dever de fiscalizar e de promover também um ambiente de trabalho saudável. Doutor Paulo, como é que a empresa pode ser responsabilizada nesses casos? A empresa que não procura cuidar do seu ambiente de trabalho, permitindo que seus trabalhadores adoeçam, ela pode ser responsabilizada com ações trabalhistas, que elas podem ter natureza, inclusive indenizatória, dano moral, ela pode ter uma ação de doença ocupacional, inclusive respondendo com pensionamento, alguns casos até vitalício. Então, elas podem responder, sim, processo na justiça pelo seu descuido em relação ao ambiente de trabalho. Às vezes, um dono de uma empresa delega isso totalmente para um gestor, não acompanha, daqui a pouco o gestor deixa a empresa doente, né? A empresa doente. Metas isso é muito muito altas, comum. muita cobrança, essas questões de abuso, né? De colocar as pessoas em situações vexatórias por não bater a meta, isso tudo tem impactos muito grandes. E nós queremos deixar claro, quando a gente fala de metas, as metas por si só não há problema algum. As empresas, elas vivem pelo objetivo de atingir os seus objetivos, que é o lucro. Então, as metas, elas são necessárias e não há problema algum. A empresa me cobra muitas metas, está tudo certo. O problema, muitas vezes, está na forma com que a meta é cobrada. Muitas vezes com humilhação, muitas vezes com ameaças constantes, por escritos, por gestos, por palavras, por perseguições. Então, o exagero do poder diretivo do empregador é o que dá a responsabilidade civil da empresa. Doutor Paulo, e quais são os impactos da síndrome do burnout para o empregado e para o empregador? O burnout, que é o esgotamento profissional, ele pode afetar o trabalhador e pode afetar a empresa. Em relação ao trabalhador, o burnout realmente ele provoca um desgaste e um desequilíbrio orgânico total, tanto de origem psicológica, mental, pode gerar questões de ansiedade e depressão muito intenso. Ah, mas quer dizer que a ansiedade e depressão é burnout? Não.
ansiedade, depressão, depressão, e muitas vezes não tem nexo nenhum com o burnout. O burnout é quando esses fatores, essas doenças, elas são originadas, têm nexo com o trabalho. Então não existe assim burnout porque eu me estressei em casa e tal. Não, burnout é uma doença relacionada ao trabalho. São as condições de trabalho que geram esses desajustes psíquicos. Então, ansiedade, depressão, estresse, a pessoa acaba tendo problemas em casa de irritabilidade, pressão arterial dispara. Então, essa pessoa que tem burnout, além de ela precisar procurar uma ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, ela muitas vezes procura um cardiologista, um dermatologista, um clínico geral para poder fazer uma análise multifatorial. E para a empresa, João, para a empresa, o impacto do burnout é a falta de produtividade. O trabalhador está lá de corpo presente, que se chama de presenteísmo, ele quer trabalhar, mas ele não consegue produzir mais. Ele está esgotado, ele está exausto, está só de corpo presente. Então, o impacto na produtividade ele é total, isso sem falar na questão do adoecimento, quando esse trabalhador ele precisa se afastar num outro momento, aí tem um trabalhador a menos gerando impactos na empresa. Às vezes a empresa enxuta, né? Todo mundo tem certinho ali, uma pessoa que não está bem impacta em toda a empresa, em todos os resultados da empresa. Mas eu falo assim, além, eu acho que quando a empresa tem esse tipo de comportamento, doutor Paulo, embora talvez vai dar o burnout numa pessoa específica, mas com certeza o restante da empresa também está com sintomas não muito positivos, que vai impactar principalmente nos resultados da empresa também. Exatamente, isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes as metas aplicadas de forma inadequada, as jornadas muito intensas, pode ser que afetem um grupo de trabalhadores e outros não se afetem. Então, existem condições individuais em que a pessoa pode ser mais sensível ou não ao burnout. Independentemente disso, ou seja, tem trabalhadores que têm e outros que não têm desajustes psicológicos. Mas, independentemente disso, a empresa, pela forma que conduz o seu trabalho a adoecer o trabalhador, gera responsabilidade civil. Bom, até o momento que ótimos esclarecimentos do Dr. Paulo sobre o tema burnout, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, já já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando quem nos assiste que o programa presta um serviço para a comunidade com ótimos esclarecimentos aqui. E, para quem está nos assistindo, sabe que o programa aborda diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje o programa está falando sobre direito do trabalho, mais especificamente sobre a síndrome do burnout e a responsabilidade do empregador. E quem está conosco hoje, prestando esses valiosos esclarecimentos sobre o tema, é o Dr. Paulo Dias, um grande especialista sobre direito do trabalho. Bom, doutor Paulo, dando continuidade ao nosso tema aqui do burnout, né? Quais são os tipos de danos que o trabalhador pode reivindicar em uma ação trabalhista relacionada à síndrome do burnout? A síndrome do burnout é uma doença, o esgotamento profissional é uma doença que afeta muito o indivíduo, em várias esferas. Então, a mais comum delas numa ação de burnout é o pedido de danos morais, porque na grande parte dos casos de burnout existe o assédio moral, que é aquela ação persistente e contínua do empregador perseguindo, humilhando, constrangendo o trabalhador. Então, existe normalmente uma ação de dano moral, um pedido de dano moral. Existem pedidos, muitas vezes, de dano material, porque ao adoecer, esse trabalhador precisa consultar o médico, muitas vezes ele paga a consulta, muitas vezes esse trabalhador precisa tomar medicamentos, então ele gasta com medicamento. Recomendamos, inclusive, a pessoa que tem burnout, está nos assistindo, procure guardar os recibos e as notas fiscais, cupons fiscais de exames médicos, consultas médicas,
o gasto com medicamentos, que isso pode ser ressarcido numa ação trabalhista. Ah, importante. Existe também questões assim de pedidos de dano existencial. O que é o dano existencial? Quando o excesso de trabalho, jornadas muito extenuantes, elas acabam prejudicando projetos de vida do trabalhador. Olha, eu queria ter feito uma faculdade, porque eu queria exercer tal profissão no futuro, e essa pessoa não consegue crescer, não consegue realizar os seus sonhos, porque ela trabalha 12, 14 horas por dia. Então, é incompatível. Não consegue ter um gozo com a família no final de semana, ver os filhos crescendo, não consegue ter o desligamento da vida social. Então, assim, nós temos vários tipos de situação. Existem doenças ocupacionais. O trabalhador com burnout, uma vez que seja diagnosticado com burnout, ele pode ser necessário um afastamento previdenciário. Aí a empresa é obrigada a gerar uma CAT, comunicado de acidente de trabalho, e do seu retorno ao trabalho ele tem 1 ano de estabilidade. Olha o prejuízo para a própria empresa. Além de um pensionamento mensal em casos mais graves em que essa pessoa fica impossibilitada de trabalhar no futuro. Não, os danos para o empregado são muito grandes e também para a empresa. Eu acho que é importante que os empregadores estão nos assistindo, né, para ver que isso também gera prejuízos para a empresa de todas as formas. Mas, doutor Paulo, qual assim, a principal base legal que o empregado pode estar usando para ingressar na justiça em relação a esse tema? Bom, o que a pessoa pode pegar de provas, né, para poder ingressar com o processo? O que se precisa para ingressar com o processo? Precisa primeiro provar que existe um nexo causal da doença burnout com o trabalho. E não uma doença pré-existente. Olha, eu tive um problema psicológico na família, uma perda do ente querido, e aquilo me afetou, aquilo me deu depressão, ansiedade, uma série de distúrbios emocionais, e eu ponho na culpa da empresa. Então, existe um limite muito grande assim, que tem que ser estabelecido, e muitas vezes até através de perícia médica, daquilo que é da vida pessoal do trabalhador, que ele carrega para a sua vida, e daquilo que tem nexo direto com o trabalho. A gente se separou do esposo, da esposa, então isso acabou impactando. Exatamente. As situações de burnout geram separações, porque a pessoa acaba levando os seus problemas para dentro de casa. Agora, o contrário não é burnout. Então, existe a necessidade de ter um nexo com o trabalho, sem o qual não existe burnout. Existe também a questão da prova testemunhal, que o trabalhador pode levar testemunhas para um processo. São aqueles colegas que vivenciaram situações de assédio moral, aqueles colegas que vivenciaram situações de jornadas extenuantes, jornadas muito intensas, o não respeito aos intervalos de descanso, que são importantes para aquele trabalhador, laudos médicos, exames médicos. Muitas vezes o afastamento do INSS é importante, sim. É necessário que esse trabalhador, no mundo perfeito, ele tenha um afastamento previdenciário e um laudo médico que evidencia que o trabalhador tem burnout, é o laudo com CID-11, que é o novo Código de Doenças, né, o mais atualizado, que é o QD-85, que ele traz um ingrediente previdenciário que facilita depois que a pessoa tenha o chamado B91, que é o ingrediente acidentário. Mas ele consegue, assim, de maneira facilitada, conseguir esse laudo médico e ter esse afastamento previdenciário? O senhor vê isso com frequência nos seus escritórios? Sim, é fundamental. Quando o trabalhador ele consegue sentir os sintomas e não tem como ele não perceber que ele não está bem, porque muitas vezes aquele trabalhador ele quer produzir, ele sempre teve alta performance, ele se cobra, só que ele não consegue mais fazer. Então ele se pune, ele se cobra. Está na hora, quando o trabalhador evidencia isso, é importante que ele procure um psicólogo, que ele procure um psiquiatra, para que ele possa dividir com alguém e possa descobrir a forma de tratar isso. Então, esse é o momento que o trabalhador ele tem que buscar ajuda médica e o próprio médico ele vai evidenciar, você está com burnout. Lógico, aí fica aquele limite assim, será que eu faço o afastamento que eu posso perder o emprego? E nós vivemos no mundo real. As pessoas têm medo de se afastar por perder o emprego. Mas aí o próprio médico vai orientar o trabalhador
o que é mais importante naquele momento, o bem da vida ou o trabalho, né? E muitas vezes é necessário o afastamento. Importante. Bom, o que a gente pode falar para as empresas, como é que elas podem se prevenir para que elas consigam manter a saúde mental das pessoas que trabalham na empresa? É fundamental que a empresa ela promova treinamentos e desenvolvimento dos seus colaboradores, principalmente em relação às suas lideranças. As suas lideranças elas têm que estar bem treinadas para que cobrem as suas metas dentro de parâmetros normais, que respeitem a individualidade do trabalhador, que possa promover um ambiente de trabalho saudável, que a empresa possa promover toda uma política anti-estresse, para que as pessoas elas convivam, elas possam produzir de forma harmônica sem adoecer. Quando identificarem que o trabalhador tem burnout, recomendamos a essas empresas que eles reduzam a jornada de trabalho. Ora, mas como assim reduzir a jornada de trabalho? Uma das causas do burnout é jornadas muito extenuantes, 10, 12, 14 horas por dia. Ora, se aquele trabalhador está adoecendo ou adoeceu por conta disso, é fundamental que ele busque pelo menos uma redução dentro da jornada constitucional. Então, existem várias formas que a empresa pode acolher esse trabalhador que está doente, né, possa apoiá-lo, não retalhá-lo, né, a fim de que mantenha um ambiente de trabalho saudável para todos. Se toda a equipe está fazendo a hora extra, está faltando gente, né? Então tem que contratar pessoas para que ela também tenha uma divisão, que as pessoas consigam trabalhar as 8 horas por dia, e não 12, 10 horas por dia, né? Bom, e doutor Paulo, sabe assim, quais seriam os principais tratamentos, né, para quem já foi diagnosticado com a síndrome de burnout? Bom, é fundamental que essa pessoa procure um apoio psicológico, a psicoterapia, que é a pessoa conversar com alguém, colocar para fora seus medos, as suas ansiedades, porque normalmente o burnout ela acontece com aquele trabalhador que é muito exigente consigo, são trabalhadores de alta performance. Então, muitas vezes é importante dividir isso com o psicólogo, muitas vezes é necessário, a doença evoluindo, que a pessoa tenha um acompanhamento com o psiquiatra, porque muitas vezes é necessário que ela utilize medicamentos para isso, para controlar a depressão, a ansiedade ou alguns desajustes mentais que acontecem no caso de burnout. Outros médicos também, porque é uma doença multifatorial. A empresa, muitas vezes, entendendo que esse trabalhador ele está cometido de burnout, ela pode fazer um ajuste na rotina de trabalho desse trabalhador para que ele possa trabalhar dentro dos limites da normalidade e se restabelecer, e o autocuidado, que também é importante. Bom, doutor Paulo, e no caso quando o colaborador desenvolver a síndrome de burnout, quais as obrigações do empregador em relação ao tratamento e ao suporte ao empregado? João, é fundamental que a empresa primeiro se preocupe com um bom ambiente de trabalho. O assédio moral, que é a exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, feitas de forma repetitiva e prolongada, é uma das principais causas que geram o esgotamento profissional. Então, a empresa, em primeiro lugar, ela tem que cuidar que o ambiente de trabalho ele seja saudável e que isso não aconteça. Se a empresa conseguir fazer isso, já é um ganho sensacional para a própria empresa. Os trabalhadores adoecendo menos, a empresa produz mais. Isso não significa que essa empresa não vai impor regras, normas, metas, que isso é fundamental, mas a forma com que tudo isso é feito, que muitas vezes é feita com abuso, né? Um outro aspecto, se esse trabalhador adoecer, a empresa ela tem que cuidar de providenciar a sua licença médica, respeitar essa licença médica para que esse trabalhador possa se recuperar. Acima de 15 dias, esse trabalhador vai para o INSS e muitas vezes o burnout ele precisa de 30, 60, 90 dias para que esse trabalhador possa se recuperar. Fazer o tratamento e poder voltar ao trabalho. Exatamente. Do seu retorno, uma vez que a empresa emita a CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho, esse trabalhador ele tem 1 ano de estabilidade de emprego. Então, é importante que nesse período do retorno, a empresa consiga readequar o trabalho desse trabalhador. Muitas vezes até não é só em relação à jornada de trabalho, como nós já falamos, reduzir a jornada de trabalho. Muitas vezes é tirar ele de um setor que ele
está tendo problemas e passar para um outro setor. Uma política de não retaliação desse trabalhador, isso é fundamental, porque, na verdade, o burnout é uma doença que ela pode gerar, inclusive, o suicídio. E aí os impactos para a vida daquela família e da empresa serão muito maiores. Doutor Paulo, muito obrigado por seus ótimos esclarecimentos sobre esse importante tema. Agradecer a nossa qualificada audiência, desejar uma ótima semana, até amanhã, tchau, tchau.